Boa noite, irmãos, graça e paz. Como estão todos? Espero que bem. Deus abençoe a cada um. Nós vamos celebrar o Senhor mais uma vez. E nesse dia, um dia especial, um culto de Natal, eu gostaria que você colocasse realmente o seu coração diante de Deus e orasse para que Deus falasse aos nossos corações e que tenhamos a edificação, tenhamos o crescimento através da palavra e que o Senhor seja glorificado. Esse é o nosso maior objetivo nessa noite. Que toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Amém? Vamos aproveitar esse tempo para estarmos no mesmo espírito, ainda que separados fisicamente, mas no mesmo espírito, com o mesmo pensamento, buscando o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos, irmãos. Eu vou fazer uma oração de invocação ao nosso Deus e que o Senhor venha nos abençoar. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor Jesus, por estar na sua presença, Pai. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por ter me dado a oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, engrandecendo e invocando o teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Só temos que te agradecer, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. O que eu te peço e te agradeço, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. A voz de querubins em sons divinas e do céu proclamou salvação aos mortais. Natal, Feliz Natal, Natal, Natal. Eis que nasceu nosso Rei divino.
irmãos, eu vou ler 2 versículos que está no Salmo 104, versículo 33 e 34. Cantai ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave e me alegrarei no Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai eterno, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e sobre a vida da minha família, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus que não abandona os seus, Senhor Deus, e eu sei que o Senhor tem sido um Deus fiel e muito presente na minha vida, Pai. Por isso que eu te agradeço, Senhor Deus, pela minha saúde, pela saúde de todos os meus que ficaram doentes, Pai eterno. E neste momento também, Senhor Deus, eu peço, Pai eterno, que o Senhor tenha compaixão daqueles que estão hospitalizados, Senhor Deus, com essa doença, que nós não sabemos a cura, Pai eterno, mas o Senhor sabe. Ó Senhor Deus, te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor guarde todos aqueles que estão internados, Pai eterno, que o Senhor possa estar dando a cura da mesma forma que o Senhor deu para mim, Pai eterno. Que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, Senhor Deus, que estão cuidando dessas pessoas. Ó Senhor Jesus, abençoa o nosso país, Senhor Deus, dá uma direção, Senhor Deus, aos nossos governantes, para que nós possamos, Senhor Deus, sair desse mundo que está tão escuro, Senhor Deus, que quem não crê em Ti não está vendo os sinais da Tua vinda, Senhor. Ó Pai eterno, é em nome de Jesus que eu oro agradecida pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Amém. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e dizer para os irmãos que estamos com muita saudade de reunirmos na casa de Deus, de abraçarmos, de sentirmos o calor humano. Mas nós agradecemos mesmo assim, agradecemos muito a Deus porque nos tem abençoado nesses dias difíceis. Ele tem nos provado o seu amor, tem se manifestado em nossas vidas. E eu vou ler um pequeno trecho. 1 Samuel, capítulo 2. É o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Mesmo nesta pandemia, nesta separação, nós estamos unidos, porque não há rocha como o nosso Deus. Vamos então agora cantar esse cântico. Nosso Deus
Amém. 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 Nós vamos meditar nessa noite um texto bem conhecido, texto que está em Isaías capítulo 9, versos de 1 a 7, que é o texto que fala da profecia acerca do nascimento de Jesus. Diz assim, Isaías 9, de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, e desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre o nascimento de Jesus. Nós temos falado nesses últimos dias sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Todas as quintas-feiras, na nossa live, nós estamos tratando sobre esse tema. E nós falamos sobre as características, falamos sobre os atributos, as qualidades, a pessoa do Senhor Jesus. Quem é Jesus? A pergunta é, o que Jesus significa para você? O que você pensa a respeito de Jesus? Né? Lá em Mateus capítulo 16, nós temos uma alusão a isso. Jesus perguntando para os discípulos, quem o povo pensa que sou eu? Ou seja, o que o povo pensa a respeito de Jesus? Então os discípulos responderam, o Senhor, para o povo, é tido como um profeta, tido como Elias, como Jeremias, e assim por diante. E Jesus ainda perguntou, e vocês, o que vocês pensam a respeito disso? Né? Quem sou eu para vocês? Né? E os discípulos, o Pedro, né, se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Tanto que Jesus disse para ele, isso que você falou, não falou de si mesmo, mas Deus falou através de você. Então, quando nós temos a consciência de quem é Jesus, o que ele representa, do que ele significa, nós temos essa experiência com ele, nós temos certeza de que ele está presente, ele está vivo, ele está atuante, ele faz a sua obra, ele está no nosso coração. É assim que nós cremos, é assim que nós entendemos acerca de Jesus. E esse texto está falando de esperança. Nós estamos falando muito sobre esperança. Nos últimos tempos, temos ouvido falar muito sobre essa palavra, esperança, né? Desde o começo da pandemia, a esperança de uma cura, a esperança de um retorno, a esperança de uma mudança, a esperança de uma transformação na vida das pessoas. Então, nós estamos findando esse ano com essa palavra já em nosso coração, a esperança. E o texto aqui de Isaías, ele também está falando sobre esperança.
esperança para um povo que estava humilhado, um povo que era discriminado, um povo que não tinha perspectivas acerca do seu futuro, e Jesus mesmo deveria ser para eles a esperança. Então Isaías estava já profetizando muitos anos antes do nascimento de Jesus, que viria alguém de Deus e faria a obra de libertação, de transformação de vidas, enfim. Nasceu a esperança, e a esperança é Jesus. Jesus é a esperança. Esse mundo aqui está precisando de confiar em alguém. E esse alguém não é um homem, não é um sistema político, um sistema de governo, não é uma religião, não, é uma pessoa que veio de Deus, um homem, Deus, né? O mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, ele é a esperança, né? E nasceu de uma forma totalmente inusitada, diferente daquilo que o povo pensava, que o povo queria, né? Então, a notícia é essa: nasce a esperança é Jesus Cristo. Nós que somos cristãos, você que é um cristão, que você pertence a uma comunidade, pertence a uma igreja, que você crê na ação de Deus, na manifestação de Deus, na salvação de Deus através de Jesus, você deve pregar isso para as pessoas. As pessoas estão precisando de esperança, né? O mundo está precisando de esperança. A esperança é Jesus, somente Jesus. Então nós estamos vivendo nessa época em que as luzes aparecem, né? Luzes nos shoppings, luzes nas ruas. Então as luzes mostram que o povo está ansiando por algo que venha de cima, por algo que venha de um ser superior, que nem conhecem, né? Como Paulo mesmo se aproveitou de uma situação lá na cidade de Atenas, né? Porque as pessoas buscam o Deus desconhecido, Deus que não conhecem, e buscam de várias formas, de várias maneiras, não o encontram. Somente através de Jesus podemos ter acesso a Deus. Então nessa época as luzes brilham, é evidente. Os shoppings se enchem de pessoas querendo comprar, as cidades se enfeitam, o povo se diverte, mas a luz da rua não dá direção a uma mente, a mente de uma menina abandonada, por exemplo, que corre nela sem rumo. A luz da praça não dá lucidez ao bêbado caído no chão. A luz da janela não apaga, não aquece o coração gelado de uma mulher que foi abandonada. A luz da árvore não ilumina a mente daquele que destrói a natureza. Então nós estamos vendo a luz, né? Estamos vendo a iluminação, mas não vemos uma saída, não vemos um fim do túnel, né? Nós precisamos ver isso, e somente através de Jesus nós temos essa perspectiva. A esperança está em Cristo. Nascimento significa luz. Quando nós falamos de nascimento, a mulher deu à luz um filho, né? Então, uma mulher, quando tem um filho, fala-se dessa forma, que ela deu à luz, que veio a dar a vida. Então, o nascimento significa o início de uma vida, significa luz. As trevas são o símbolo da infelicidade, da opressão, do cativeiro e da morte. Então, as trevas, elas contrapõem à luz, elas são contrárias, e elas evidenciam a opressão, o cativeiro e a morte. A luz significa esperança, esperança. Então, um dos sinais mais visíveis do nascimento de Jesus foi a luz que brilhava em Belém. Então, quando Jesus nasceu, tinha uma estrela que indicava o caminho onde estava o menino Jesus. E isso guiou os pastores até aquele lugar. Então esta é a luz que foi prometida lá no passado por Isaías, né? A luz que brilha nas trevas. O versículo 2 do capítulo 9 de Isaías diz: o povo que andava em trevas viu grande luz,
e aos que viviam nas trevas, na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo judeu, no tempo de Isaías, estava em trevas. Seus pecados provocaram a ira de Deus e que decretou sobre eles o seu castigo. Eles estavam longe da sua terra, da sua pátria, estavam exilados, estavam ali chorando, clamando, buscando ao Senhor. Eles seriam invadidos, né? Naquela situação, eles foram invadidos, né, pelos exércitos inimigos e foram dispersos, foram destruídos. E ficou naquela situação muito difícil. Estavam em trevas, estavam longe de Deus. Quando as pessoas estão longe de Deus, as pessoas estão em trevas. Muitas vezes nós dizemos que estamos perto de Deus, mas às vezes o pecado que nós cometemos, as coisas que nós cometemos, elas nos afastam de Deus, elas nos deixam longe de Deus. Deus não aprova o pecado, Deus não aprova as trevas, não há comunhão entre luz e trevas. Então o povo estava em trevas, mas nós temos uma esperança. A esperança é Jesus Cristo, e o Filho Jesus nasceu para nós, nasceu para todos nós, para a humanidade. E por que o nascimento de Jesus dá esperança? Por que esse nascimento, por que esse evento, que eu creio que é um evento importante no cristianismo, talvez não maior do que a Páscoa, mas é um evento importante em que nós nos conscientizamos acerca da pessoa de Jesus. Quem é Jesus para as nossas vidas? Então, o povo estava sem esperança, né? Então, nós temos aqui uma situação, ou pelo menos nós podemos tirar aqui algumas lições desta situação do povo de Israel e também de nós, da nossa sociedade atual, desse clima de medo, de pavor, de receio, de falta de esperança que nós estamos vivendo. A primeira coisa que nós aprendemos, a primeira lição, é que Jesus, ele é o Filho Divino. Ele é o Filho Divino. No versículo 5, diz que Jesus, aliás, versículo 6, diz que ele nasceu de Deus, um filho se nos deu, Deus entregou, Deus deu esse menino para a humanidade, para nós, para que ele sentisse as nossas dores, para que ele estivesse entre nós e pudesse sentir o que nós sentimos, porque esse foi o grande projeto de Deus para a humanidade. Este filho nos foi dado, ele nos deu espontaneamente, Deus quis salvar o povo. Então ele o deu para nós. Lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, o seu Filho unigênito. Então o menino nos foi dado. Então ele partiu do Senhor Deus, essa iniciativa de enviar, de mandar alguém para nos salvar. Esse alguém foi justamente o seu único Filho. Jesus é a luz, ele veio para ser a luz. Ele mesmo disse: eu sou a luz dos homens, quem me seguir jamais andará em trevas. A luz resplandece nas trevas. O texto está falando aqui de Isaías, as trevas não prevalecem contra ele. Então, as trevas não é apenas a escuridão, as trevas é o afastamento de Deus, é algo tão denso, tão forte, que impede totalmente uma visão clara das coisas. Então a luz, ela dissipa as trevas. Quando existe luz, não existe mais trevas. Jesus é a luz que brilha nas trevas. Nós podemos estar numa situação difícil na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, entre os nossos amigos. Problemas, dificuldades acontecem, podem aparecer, mas somente Jesus, com a sua luz, vai nos iluminar, vai nos dar força, vai nos ajudar a vencer esse período obscurecido por um momento, mas
logo será clareado pela luz do Senhor Jesus. Ele é o Verbo de Deus, é o Deus tornado homem. O anjo falou para José: não temas, porque o que foi gerado é do Espírito Santo. Então ele veio de Deus, é o Filho dado por Deus para nos salvar, para se tornar o nosso Salvador. Esse Filho nos foi dado com um propósito, não foi à toa. Deus, ele tinha em mente exatamente a nossa salvação. Deus nos deu o seu Filho para cumprir o seu propósito de salvar os homens e de que ele também possa ser a luz. Jesus não veio por mero acaso, mas veio para nos dar esperança, e esperança de uma nova perspectiva de vida, diante da discriminação, diante da corrupção do mundo, diante do pecado. Deus nos deu Jesus com um propósito. O propósito é nos dar salvação. Lá no versículo 3, fala da alegria. O povo estava alegre, tens multiplicado esse povo e a alegria lhe aumentasse. A alegria faz parte da essência de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, por mais que passemos por dificuldades, por mais que tenhamos problemas, Deus nos alegra através de Jesus Cristo. A segunda lição acerca desse texto sobre a pessoa de Jesus, sobre o menino que nasceu, é que ele é um filho soberano. O que isso quer dizer? Soberania quer dizer autonomia. Ele é livre, ele é autônomo para tomar as suas decisões. O governo está sobre os seus ombros. O texto está dizendo aqui, o menino nasceu, o governo está sobre os seus ombros. Se o governo está sobre os seus ombros, ele tem autoridade. Ele mesmo disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, mesmo quando ele foi crucificado, quando ele ressuscitou, ele enviou os seus discípulos para pregarem, ele disse, ide e fazer discípulos de todas as nações. Ele falou isso com autoridade, ele soprou sobre os discípulos, ele deixou o Espírito Santo com eles. Então toda a autoridade foi dada a Jesus. Ele detém todo o poder, toda a honra e toda a glória. Em Marcos capítulo 2, versículos 10 e 11 diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Essa é a autoridade de Jesus. Ele tem autoridade para curar, tem autoridade para pregar, tem autoridade para salvar. Então, esta é a autoridade de Jesus. O governo está sobre os seus ombros. Nós precisamos confiar mais nele. Precisamos deixar ele agir mais na nossa vida. O povo precisava de um rei soberano para lhes governar. Eles estavam sem esperança, sem rumo. Quando a pessoa está sem rumo, a pessoa não tem um guia, não tem um norte, não tem alguém que o ajude. Jesus está aqui para governar a nossa vida. Quando nós dizemos assim, Jesus Cristo é Senhor, nós estamos aceitando o senhorio de Jesus Cristo. Então, Senhor quer dizer dono, quer dizer que tem autoridade sobre. Então, se Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele tem autoridade sobre a minha vida. Então, a minha vida não é mais minha, como o próprio apóstolo Paulo falou lá em Gálatas. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Então, isso é reconhecer a autoridade de Cristo nas nossas vidas. Será que Jesus Cristo tem essa autoridade sobre a sua vida? Se você disser que sim, se ele tiver realmente autoridade, você deve deixar ele agir. Você deve deixar ele trabalhar. E você deixar o pecado. Deixar as coisas de lado desse mundo, as preocupações desse mundo, as coisas desse mundo e começar a servi-lo, começar a buscá-lo, começar a fazer a vontade dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Então, sobre ele está todo o governo, toda a autoridade. Ele é o caminho, ele é a ponte, ele é o mediador, o único mediador entre nós
e Deus. E a terceira lição que nós aprendemos nesse texto a respeito de Jesus é que ele é um filho cujo nome expressa poder. Ele é um filho cujo nome expressa poder. O nome daquele menino que nasceu não é um nome qualquer. Não é um nome dado apenas porque é bonito, porque o pai quis, porque a mãe quis. Nada disso. O nome de Jesus representa poder. O seu próprio nome, o Emanuel, significa Deus conosco. Deus conosco. Isso quer dizer que Deus está junto de nós quando nós temos Jesus em nosso coração. É a presença de Deus na vida dos homens e que é expressa pelo nome de Jesus. Através do nome de Jesus, os homens são salvos. Em Lucas 24 diz: que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, e a todas as nações, começando de Jerusalém e assim por diante. Ou seja, se pregasse o arrependimento sobre o nome, ou seja, em nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é precioso, o nome de Jesus é maravilhoso, o nome de Jesus tem vários atributos. Nós já falamos sobre isso nas últimas reuniões, mas esse texto já está dizendo quais são os atributos a respeito de Jesus, quais são as qualidades a respeito de Jesus, a respeito daquele menino que haveria de nascer. Estava lá na profecia, diz assim: ele é maravilhoso conselheiro. Jesus é aquele que podemos confiar em nossos momentos de fraqueza, nossos momentos de tristeza. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que pode nos dar bons conselhos. Os bons conselhos estão contidos na palavra de Deus. Ele é o Deus forte, que revela majestade, soberania, senhorio. É Deus forte, ele pode todas as coisas. Ele age segundo o seu poder, ele é soberano, ele é autônomo, ele faz o que ele quiser. Então nós devemos confiar plenamente nele. Ele é Pai da eternidade. Essa expressão significa que é aquele que é eterno no seu próprio ser e pode conceder dom da vida eterna aos outros. Ou seja, como ele ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. Ele nos deu vida para que nós tenhamos vida. Então, essa condição é uma condição de quem é o Pai da eternidade. Sobre ele detém todo o poder em todos os tempos. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Para ele não existe um tempo determinado. Ele é o Pai da eternidade. Então, nós precisamos confiar em Cristo. E também ele é o príncipe da paz. A paz não é apenas a ausência da guerra, mas a certeza de que, apesar dos problemas, este menino pode dar paz e tranquilidade em nossos corações. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Em João 14, 27. O menino era a esperança de Israel. O menino é a nossa esperança, Jesus Cristo, a nossa, a minha e a sua esperança. O menino é a luz dos homens e nos foi dado para sermos salvos. Ele é a nossa paz e a nossa alegria. Que possamos meditar a respeito disso. Que nesse Natal, meus irmãos e minhas irmãs, não nos preocupemos apenas em nos reunir. Agora, com essa pandemia, vai ficar um pouco difícil fazer as reuniões, mas se você pensa apenas na celebração, não pense dessa forma. Pense na celebração do nome de Cristo. Pense na celebração daquilo que Jesus Cristo fez por você, te salvando, te dando acesso ao Pai, te conduzindo a sua vida e assim por diante. Que nessa noite, a noite do Natal, possamos adorar esse menino, possamos adorar esse Deus que nasceu e reverenciá-lo como o Senhor da nossa vida. Que você guarde isso no seu coração, pense, reflita, leve essa mensagem àqueles que não o conhecem, àqueles que não conhecem Jesus e seja o portador dessa boa nova. Jesus é a esperança, ele é a luz.
E essa luz, ela nunca se apaga. Essas luzes do Natal vão se apagar uma hora, mas a luz de Cristo nunca se apaga. Então, fique firme, busque esse Deus sempre e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 16, versículos do 5 até o 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. Bom, meus irmãos, nós sabemos que essa é a realidade. Confiar no Senhor é sempre o melhor para a nossa vida. É a melhor escolha que nós temos que fazer, porque nós estamos passando por momentos difíceis, mas nós sabemos que, confiando no Senhor, nós vamos colher muitos frutos em toda a nossa vida. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, Senhor, eu conheço o Teu poder, eu conheço a Tua misericórdia, eu sei que acima de Ti não há Deus. Por isso, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos as nossas vidas, a nossa casa. Senhor, nós Te pedimos, Pai, que aonde quer que nós formos, a Tua mão há de nos guiar. Senhor, Tu sabes, ó Deus, da situação que se encontra o nosso país, a nossa nação, as nossas igrejas. Há tanta gente desempregada, meu Pai. Há tanta gente em busca, Senhor, do pão de cada dia, Senhor. Mas, meu Pai, quanta fadiga, quanta necessidade, quanta aflição, Senhor. Porque nós não olhamos para Ti. Porque nós não confiamos em Ti. Porque nós não fazemos o Senhor o centro da nossa vida. Pai, que nós possamos olhar para Ti, Senhor. E enxergar não só a resposta, mas também a solução para os nossos problemas, para a nossa casa, para a nossa família. Nos livra dessa pandemia, Senhor. Visita a nação, repreende este mal, Senhor. Entra com providência divina, Senhor. Porque o Senhor tem a resposta, Pai, para esta calamidade tão grande, Pai. E cada dia que passa, Senhor, ela se multiplica. Cada dia que passa, Senhor, é mortos. Muita gente deixando a vida, Senhor, por causa desta calamidade. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, meu Deus, olha para o Teu povo, Senhor. Olha para a Tua nação. Olha para a Tua igreja. Olha para o necessitado, Senhor. Para aquele que não tem nenhum consolo, que não tem nenhuma alegria, Senhor. Diante de tanta tristeza, Pai, nós Te pedimos, porque o Senhor é o centro da vida. O Senhor é a resposta. O Senhor é a solução. Por isso nós Te pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos. Dá-nos sabedoria para colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Nós Te pedimos, Pai. Nós já Te agradecemos, porque eu sei que nem a pandemia vai assolar a nossa casa, porque o Senhor está no comando. O Senhor é o nosso Deus. Em Ti nós confiamos, em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, estamos encerrando esse culto, mas que Deus continue falando do seu coração, que Deus abençoe a sua vida sempre. Você se lembre a respeito desse Jesus, que Jesus sempre seja o Senhor e Salvador do seu lar, da sua vida, da sua casa, da sua família. E que possamos nos lembrar neste Natal a respeito desse Jesus e reverenciá-lo como Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar encerrando. Ó Deus amado, Deus querido, Te damos graças por Jesus que veio a esse mundo nascendo de uma forma tão humilde, mas nos mostrou, ó Deus, através dos exemplos, dos Seus exemplos e das Suas palavras,
quem nós devemos ser, como nós devemos agir e como alcançar a salvação através dele, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque tu enviaste Jesus para vir a esse mundo e morrer em nosso lugar. Nós precisamos, ó Deus, nos atentar para isso, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, também nos perdoe as nossas negligências, as nossas ingratidões. Que o Senhor esteja conosco, abençoa o teu povo, abençoa, Deus, os lares, ó Deus, que agora celebrarão esse Natal, Senhor. Abençoa a nossa pátria, abençoa esse mundo, Senhor Deus, que está sofrendo por causa da pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao céu de Belém, lá nos campos a guardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal, e de súbito no céu uma estrela surgiu, no oriente brilhou com estranho fulgor, e a terra percebeu essa luz que caiu, muitas noites ainda em exímio esplendor. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal, tendo visto a clara luz dessa estrela sem par, do oriente os pastores a foram seguir, à procura de um rei que devia chegar aos judeus e às velhas promessas cumprir. Essa estrela apareceu e os pastores que